Olá, programa Coma Bem de volta. O último programa a gente falou de qualidade de vida para os sêniores, as pessoas com mais de 50 anos. E aí ocorreu uma indagação para uma pessoa de mais de 50 anos que eu conheço. Ela fez uma série de exames, exames de rotina, e num dos exames apareceu o seguinte: hemoglobina glicada, glicemia média estimada. Aí teve um valor X e ele dizia assim: diagnóstico de diabetes mellitus, diagnóstico acima de 6,5. Essa pessoa estava com 5,7. E uma pessoa muito amiga dessa pessoa disse assim: cuidado com a diabetes. E aí eu disse: vamos fazer um programa sobre isso, porque muita gente pode estar correndo perigo e não sabe. Eu disse: Tereza, o que eu posso fazer para a diabetes não chegar nesse corpinho que está chegando quase nos 60? Essa é minha colega Tereza. Esquecemos. Casualmente ela é nutricionista, por isso que ela está aqui nesse programa, Nutrição e Jornalismo. E hoje é um programa, eu estou aqui como jornalista curioso, aquele que faz as perguntas mais estúpidas, e a Tereza como nutricionista exemplar que é. Nós vamos falar sobre isso. Alimentos a serem consumidos, alimentos a serem evitados. Mas em primeiro lugar, Tereza, o que é a diabetes no corpo humano? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Que bom estar aqui de volta no programa Coma Bem. Nutrição e jornalismo fazendo a diferença. E esses questionamentos do meu colega sênior, são muito importantes porque nós temos um aumento muito exacerbado em relação ao diabetes. E o que é o diabetes e o que é isso? É a elevação da glicose no seu sangue, certo? Vamos falar de forma bem tranquila, porque quem tem que falar isso são os profissionais, os endocrinologistas, etc., da parte bioquímica. O que significa isso, caro professor Bebeto? O que significa isso? Isso significa uma resistência à insulina, isso significa que o seu pâncreas provavelmente não esteja produzindo aquilo que ele deva produzir, certo? O seu consumo alimentar esteja totalmente inadequado, que eu acredito que seja essa última condição. Então, eu cuidar muito com a questão do diabetes, porque o diabetes, quer queira, quer não, tem a ver com uma condição inflamatória dentro do teu organismo. Então, quando eu tiver mais açúcar dentro do meu organismo, tem 3 coisas muito importantes que podem levar. Então, perda da visão, perda das extremidades e função renal, diretamente relacionado ao aumento do açúcar no sangue. Para que isso não ocorra, principalmente quando eu tenho uma glicemia alterada, que é aquela glicose de jejum que você faz lá com 8 horas de espera em jejum, e que é uma glicose mais estimada, daí eu faço uma outra, que é a hemoglobina glicada, que ele colocou que está 5,7, então significa que ele já é uma pessoa pré-diabética, pode ser, o médico vai dar esse diagnóstico e nós vamos tratar isso. Então, como a nutrição trabalha também a questão da alimentação saudável e adequada, qualquer alimentação, caro paciente, qualquer alimentação, Obrigada, qualquer alimentação saudável já previne, já melhora todo esse fator. E nós aqui, no programa Coma Bem, junto com a Luísa, junto com a Júlia, junto com o Arthur, o que a gente pensou em fazer para te ajudar? E não somente o Bebeto. Muita gente está com a glicemia alterada, principalmente em relação à questão da pandemia. As pessoas passaram a comer aqueles alimentos mais fáceis de serem consumidos e comer com muita frequência. E uma coisa, Tereza, que por vezes a gente não se dá conta de que o açúcar pode estar em alimentos que a gente jamais imaginou. Com certeza, com certeza. O que é comum, o que é muito comum, as pessoas comerem uma quantidade grande de fibra porque é natural, é adequado, tem vitaminas, tem minerais, tem fibras, mas até por ali. Porque as frutas, elas têm um açúcar chamado frutose. E essa frutose altera a glicemia também, porque ela tem passagem direta para a nossa corrente sanguínea. Então nós temos que comer, sim, as frutas, elas são importantes, pelo menos 3 unidades ao dia, mas elas misturadas com outros alimentos que têm um índice glicêmico menor, certo? Então, nunca será alterada essa glicose, ou essa glicemia e esse padrão que você apresentou aí,
quando eu tiver essa alimentação com esses alimentos. O que tem um índice glicêmico um pouquinho maior, eu como com um alimento que tem um índice glicêmico menor. Então é aquele alimento que em 50 gramas vai gerar menos glicose para minha corrente sanguínea. Porque na verdade a primeira coisa que a gente pensa é cortar o açúcar. Então tá bom, já não põe mais açúcar no café há muito tempo. Não como doce, tá? Mas o que mais que eu posso fazer? Por isso que eu disse, Tereza, vamos fazer este programa. Né? Porque mesmo eu, que me considero uma pessoa levemente esclarecida, eu fico pensando, tá, mas e isso aqui? Onde é que está o açúcar aqui? Né? E uma outra coisa também que mais a gente pode falar agora com calor, as pessoas, ai, coisa boa chegar em casa e tomar um refri bem gelado. Ah, é bom porque, né, a gente se reconforta, mas o que tem de açúcar dentro do refrigerante? Muito, né? E muito açúcar, e às vezes eu tomo um que não tem açúcar, que tem edulcorante, e esse edulcorante também não é muito bem-vindo. O organismo não reconhece como algo natural. Depois a gente vai falar dos sucos. Mas nós vamos falar agora para o Bebeto e para as pessoas que estão nos assistindo, que irão nos assistir, o que seria ideal para um café da manhã de uma pessoa diabética, seja ela que tome já hipoglicemiante, que é para reduzir o açúcar, ou aquela que toma insulina já tem uma pequena, digamos, não conformidade, uma fragilidade em relação à produção de insulina. E no meu caso que eu tenho aqui, 5,7 fala presença de risco aumentado de 5,7 a 6,4. O que nós vamos fazer com o Bebeto, gente? Prestem atenção. A Júlia, a Luísa e o Arthur fizeram aqui um café da manhã que seria ideal. Então, eu posso tomar um café com leite, somente café com leite, e lembrar que o leite tem açúcar. Naturalmente ele tem açúcar. Café preto? Se você quiser, tudo bem. O cálcio sempre é muito bem-vindo, né? O cálcio participa de várias funções dentro do nosso organismo. E principalmente para os sêniores, ele é muito bem-vindo. Pessoal, o Bebeto falou que tem alguns alimentos que não parece que não tem açúcar, mas eles têm. São enganadores. É pelo conhecimento, né, Bebeto? Por isso que a nutrição está aí para fazer a diferença. O que nós preconizamos aqui, então? Comer a fruta que você falou. A fruta tem o açúcar e esse açúcar é rapidamente absorvido. Então, eu tenho que comer fruta sim, pela quantidade de micronutrientes, de vitaminas e minerais e fibras que tem, mas eu vou comer essa fruta com algo que vai diminuir ou que vai regularizar a absorção desse açúcar. Por exemplo, olhem aqui. Acho que foi a Júlia que fez, né, Júlia? Vou comer um mamão. Aí vou comer um mamão com o quê? Vou comer um mamão com farelo de aveia. O farelo de aveia vai regularizar a absorção desse açúcar. E a banana como? A banana da mesma forma. Só que nós não quisemos descascar a banana, mas a banana da mesma forma. Ou eu como o mamão com farelo ou como a banana com farelo. Nada de colocar melzinho na banana, que é costume das pessoas colocarem. E, aliás, o mel é extremamente condenável no diabetes. Não deve ser ingerido, porque é um açúcar que é imediatamente absorvido. Todo ano um pote de 1 kg de mel, então, tá? Já vai estar começando, né, gente? O aprendizado é válido. Posteriormente, olhem aqui o que a gente fez. Acho que foi a Luísa, né, Luísa? Que organizou esse prato aqui. Eu peguei 2 fatias de pão integral. Integral, cuidem, rótulo, gente. E o melhor pão integral é aquele pão feito em Santa Maria, nas padarias de Santa Maria, que tem farinha integral. Não é naqueles faz de conta. Cuidar com os alimentos industrializados. Sempre preferir os alimentos feitos aqui, porque eles estragam mais fácil. Tá? Então, o que a... Ou já vem mofados, né? Mofado eu não vou comprar, mas se eu comprar, com certeza, esse pão feito em Santa Maria, a qualidade nutricional dele é melhor. Não, falando do supermercado. Sim. Mas você sabe, Bebeto, que os pães industrializados, eles duram até 2, 3 meses, não é, pessoal? E pode deixar fora da geladeira, eles ficam iguais, pela quantidade de conservante que eles têm. Tá? Então tem que tomar cuidado. Então o que foi feito aqui? Eu vou agregar um vegetal no café da manhã. Então coloquei tomate, coloquei 2 fatias de pão, cada uma em torno de 25 gramas. Vou colocar um queijo, índice glicêmico menor, queijo índice glicêmico menor, pão integral. E o que eu posso fazer? Gente, olhem só a delícia que dá para fazer. Nada de manteiga, gente, tá? Nada de margarina, nada de requeijão. Olhem o que eu vou colocar.
e vai melhorar essa qualidade nutricional. Eu vou colocar, ó, prestem atenção, eu vou colocar levemente um filete de azeite de oliva. Tereza, uma pergunta. Eu gosto muito de iogurte natural desnatado de manhã. É aconselhável? Sim, pode substituir o leite. Pode substituir o leite. Farelo, aí coloca o farelo e coloca a fruta junto. Tá? Sempre bem importante. E olhem aqui o que o Arthur fez para nós com uma quantidade de proteína maior ainda, que também vai regularizar essa questão do índice glicêmico, certo? Então nós temos proteína onde? Nós temos proteína aqui, nós temos proteína aqui, tá? Um pouco de proteína do próprio pão, do cereal. E vejam bem, tomando o café com leite, eu terei no leite. E se eu usar iogurte, eu terei no iogurte, certo? Então, esse café da manhã aqui, Bebeto, se tomando um café da manhã dessa forma, você não precisará fazer nenhum lanche até a hora do almoço, tá? No seu caso, no caso dele, tá, pessoal? Cada pessoa é um ser distinto e deve ser tratado como tal, principalmente no diabetes. Esse omelete pode ser substituído por quê? Pode ser substituído por um pedaço de carne de manhã cedo, um frango. Quem come, né, Bebeto? Não você. Quem come, esse aqui podia ter posto bacon. Não, o pessoal, olha, já está desmistificando, já está deturpando as coisas. Não precisa, gente, não precisa. Tá? Tereza, e lembrar que do café da manhã até o almoço, há necessidade de hidratação, muita água. Só água hidrata, né? Só água hidrata. Nada de tomar... É um solvente universal. Nós sempre falamos isso, um solvente universal. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco, então, não deu tempo desse primeiro bloco, a gente volta para ver almoço, lanche e jantar. Jantar, mais 3 refeições. Esquecendo, então, água é que hidrata, não é suquinho de caixinha, não é um refrigerante. Não é nem um suco, porque como tu mesmo disseste, né, a frutose se transforma em açúcar. Rapidamente. Então, beleza, até daqui a pouco já voltamos. Programa Coma Bem, o UFN TV com você. Não saia daí. Programa Coma Bem de volta. Hoje nós estamos tratando de glicemia média estimada, hemoglobina glicada, essa coisa que parece complicada, a da né? É exatamente sobre isso. Pessoas com mais de 50 anos, ou não precisa necessariamente ter mais de 50 anos, mas no caso, pessoas com mais de 50 anos que devem controlar sua alimentação. A Tereza já falou para nós aqui o que deve ser consumido no café da manhã. Agora a gente tem almoço, lanche e jantar. É um banquete, né, Tereza? Isso aqui tudo. Com certeza, Bebeto. A gente não dimensiona o que a gente come de fato. E quando a gente prepara toda essa alimentação, você verifica que você come muito, você come uma quantidade grande de alimentos. Rica e variada. Claro, né? É isso que o programa Coma Bem sempre se propôs, né? E se nós formos verificar aqui e formos estudar a questão do Guia Alimentar Brasileiro, a gente olha aqui, é tudo que está lá no Guia Alimentar. E tudo não que tem nada diferente. Encontrar aqui em Santa Maria, tranquilamente. Vocês vejam bem, vamos começar, você vai almoçar, certo, Bebeto? Você vai almoçar, então nesse almoço, o que nós temos aqui? Salada verde. Nós temos a salada verde, ok? Essa salada verde eu posso regar essa salada verde com um pouquinho de azeite de oliva. Lembrar que eu devo evitar o sal, não é somente o açúcar, certo? Então, a primeira condição que a gente sempre recomenda, não somente para quem tem uma glicemia alterada, ou tem um diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, sempre os vegetais crus primeiro, certo? Porque eles terão uma quantidade grande de fibra, uma quantidade muito grande de compostos bioativos, fitoquímicos, que são aquelas qualidades nutricionais que o alimento tem em si e que nos ajudam e que o organismo entende como normal. Eu sempre digo, quem começa comendo salada
todos os dias, não consegue viver sem. Não consegue, porque o organismo pede. Então, para isso, eu preciso do hábito, certo? Então, essa salada crua, ela é bem-vinda. Eu posso utilizar mais uma salada de cenoura, veja bem, crua, né? certo? Crua. Pode ser cozida também, Bebeto. Tá? A gente conversou antes aqui em off, a cenoura não deve ser misturada com a beterraba, porque ambas também podem produzir açúcar, né? Elas têm um pouquinho, elas têm uma quantidade, por serem vegetais, elas têm uma quantidade, se eu unir as duas eu vou ter uma quantidade maior, então não precisa, então comer separadamente. Yes. A gente pode comer beterraba sim, pode comer cenoura sim, tá? Sem problema nenhum. Vocês vejam bem, então eu tenho a salada de rúcula e de alface, a salada de cenoura ralada e eu tenho o tomate. Vocês vejam bem, eu tenho três vegetais, só que nós não ficamos por aí. Aí o que a gente vai fazer? A gente ainda vai fazer, olhem só, uma abobrinha italiana refogada, que é algo muito rápido que a gente pode fazer. Ou cozida no vapor também, né? Do vapor ou até mesmo assada, ou até mesmo salteada, que a gente só dá uma passada na frigideira. E aqui a gente vai fazer no vapor também. Então vejam bem, eu tenho 1, 2, 3, 4 tipos. 1, 2, 3, 4, 5, gente. 5 tipos de vegetais diferentes. E fora os temperos que entrarão. Tá? E como nós somos brasileiros, a melhor alimentação está aqui. E o arroz integral, né? O arroz sempre integral. Esse arroz pode ser substituído por um cará, por um inhame, por uma batata doce, por uma massa integral. Então eu tenho que ter essas substituições para variar, até ficar diferente. E o feijão, Bebeto, esses dois aqui, eles formam um bloco de proteínas fantástico. 2 tipos de aminoácidos essenciais. E para qualquer faixa etária, eles são essenciais. E o feijão independe da cor, preto, branco? Os brancos são melhores. Os brancos são melhores porque eles têm uma quantidade maior de nutrientes e eles também têm... A digestibilidade. Olha, gente, esse menino está aprendendo 6 muito anos rápido. de programa, se eu não soubesse Está aprendendo isso, né? muito rápido. E vejam bem, aqui a gente colocou... Nós comemos muita proteína, Bebeto. Muita carne. Tá? Aqui a gente colocou uma carne branca, tá? Que tem menos gordura, uma carne de fácil digestão, tem a quantidade boa de proteína. Então vejam bem, aqui eu tenho proteína e aqui eu tenho proteína. Eu não preciso comer mais, você não precisaria, porque esse prato foi preparado para você. Então posso levar para casa. Não sei, a gente vai fazer aí para você almoçar antes de sair, obrigado. Tá bom? Pode ser? Pode ser, obrigado. Então menos esse frango, ele não vai comer esse frango aqui, né, gente? Então, se eu pegar essas 2 proteínas vegetais e mais essa aqui, perfeito. Gente, quando eu como isso aqui, a minha vida se modifica, tá? Eu tenho saúde, tá? Dentro daquilo que o programa Coma Bem... todos esses. Mas há necessidade. Digamos que você tira a abobrinha, mas coma brócolis. Tira o brócolis, coma a abobrinha. Pelo menos 3 tipos de saladas diferentes. Essa combinação que precisa ser feita. É, natural. Pela fibra e pelos compostos que tem. Terminamos o almoço, 3 horas posteriormente ao seu almoço, 3 horas e meia após o almoço, o que é importante? Fazer um lanche na metade da tarde, para que essa glicemia seja regularizada. O que é importante aqui? O que a Luísa fez? A Luísa sugeriu um iogurte com fruta, porque eu tenho fruta novamente, e esse morango aqui, ele não tem um índice glicêmico alto, porque ele não está muito maduro, então as frutas que não são muito maduras também têm um índice glicêmico menor. E para contemplar, tá com a proteína, lembre-se que a proteína também ela ajuda nesse controle dessa glicemia. E o que eu tenho aqui? Um farelo de aveia. Vou misturar aqui. Indefectível farelo de aveia que a Tereza adora, que tem tudo. Mas é um dos melhores alimentos, um dos melhores cereais e principalmente para a regulação da glicemia, redução do colesterol, função intestinal e vários outros fatores, tá? Tereza, uma pergunta rapidíssima, assim. Uma vez me disseram que caminhadas são boas também para reduzir... Necessárias. A gente não é preparador físico, tá? Eu sempre digo que se procure alguém que faça essa preparação. Então, é necessário o exercício aeróbico, é necessário no envelhecimento, no diabetes tipo 1, tipo 2, mas também o exercício anaeróbico, que é a musculação. Os dois, é esse equilíbrio. Mas a atividade aeróbica ela é necessária no diabetes, tá? Regular essa glicemia.
Agora nós vamos ver essa salada aqui, gente, essas folhas, elas passarão para o jantar. Já estamos no jantar. Tomar muito cuidado que após esse lanche da tarde, não devemos demorar muito tempo para o jantar. No máximo 3h30, 4 horas. Porque a sua glicemia pode ficar reduzida e você pode não se sentir bem. Então vai isso aqui, digamos que você vai jantar, isso aqui você fez às 4 horas, 4h30 da tarde, 16h30, ali você vai fazer em torno das 20 horas, ou 20h30, certo? Então, o que é importante? Vocês vejam bem, nós modificamos totalmente o cardápio. Mantivemos a salada, os verdes sempre. E, gente, não é só salada de alface e de rúcula, nós temos chicória, nós temos almeirão, nós temos a selga. São saladas que podem compor para ser diferentes e ter componentes diferentes também. Uma coisa que eu gosto bastante, que não está aqui, mas eu acredito que entra também, é repolho. Ah, excelente. Principalmente o repolho roxo. O repolho roxo é o que eu mais uso. Ótimo, perfeito. E se eu quiser misturar ainda esse repolho roxo, misturar com uma semente, com girassol, uma semente de abóbora, perfeito, maravilhoso. Então poderia entrar aqui. Mas para substituir o repolho, Bebeto, mostra ali a couve-flor. Podemos fazer essa couve-flor no vapor também. Ou dá para fazê-la refogado com tempero verde, certo? Aquela moranga ali, como beta-caroteno, que é uma pró-vitamina A, excelente, Bebeto. Só que nós vamos comer ela com o quê, Bebeto? Essa moranga? Caramelizada com bastante açúcar. Gente, eu acabei de ensinar e não adianta. Ai, que tristeza, meu Deus. Foi uma mortada, dá para fazer um guisadinho com moranga. Ah, tá. Ai, que mas eu não como carne vermelha. Tá, mas você pode fazê-la refogada, pode fazê-la assada, pode fazê-la salteada e colocar um monte de tempero, colocar um azeite de oliva depois de pronta, colocar esse tempero junto. E outra coisa que nós podemos fazer à noite, Bebeto, ao invés de usar o arroz integral, vamos usar a massa. A massa integral. Massa cozida. Aí você vai perguntar, como que eu vou temperar isso? Eu preciso de um molho. Ah, não simplesmente fazer um óleo, um alho e óleo, misturar, pronto. E como fonte de proteína de fácil digestibilidade, o peixe. E aqui dá para fazer um guacamole. Perfeito. Gente, ele já está aprendendo, gente. Olhem só, este é um bom aluno. Com certeza, depois desse programa, a glicemia dele será 100%. Vamos fazer o seguinte, no final do ano a gente vai pedir um novo exame para ele, ver se essa nossa aula ao vivo funcionou. Vocês são testemunhas disso. Se eu não aparecer, vocês já sabem. Visitem uma localidade, que estarei lá. Não, ele não é um paciente rebelde, né? Mas como o Bebeto quer preservar, quer viver pelo menos até os 100 anos, acredito que ele vai seguir isso. Falta pouco. Falta pouco isso. O que a gente pode fazer também, Bebeto, no diabetes, ou numa glicemia alterada... Eu só observei uma coisa aqui, nem ali, nem aqui tem sobremesa. Não tem sorvete, por exemplo. Será, meu Deus? Não tem uma ambrosia, não tem um doce de abóbora, não tem um sagu. Não tem. Isso é pensamento de quem tem glicemia desregulada. Isso é pensamento de quem não conhece a propriedade dos alimentos. Isso é provocação do repórter burro. Ah, ele está fazendo isso de propósito porque ele sabe por que não pode. Gente, mas as pessoas devem estar se perguntando em casa, mas nem um docinho depois? Nunca, jamais. Para tirar aquele gostinho do salgado? Há possibilidade, sim, Bebeto, de você pegar uma fruta, por exemplo, após esse almoço, você comer uma laranja, uma bergamota, você comer após o almoço. Vem, né? Gente, eu estou falando laranja e bergamota, ele já está numa índice glicêmico mais alto. Melancia? Nem pensar. Melão? Pode ser. Mas após o almoço a gente sempre recomenda uma fruta cítrica e principalmente a que tenha ácido ascórbico, porque eu vou aumentar a absorção do ferro do feijão e dos vegetais. Por isso que tem a laranjinha na feijoada. Digamos que sim, feijoada já é outro departamento, tá, pessoal? Vamos sem deixar carnes. Assim. O que pode acontecer também um minuto para encerrar, Teresa. Fazendo esse jantar, não haja necessidade de uma ceia. Caso o Bebeto queira alguma coisa como ceia, ou ele pode pegar esse iogurte aqui sem estes morangos, com o farelo de aveia, ou ele pode pegar este farelo de aveia e acrescentar naquele leite lá da ceia. Pode pegar aí, Bebeto, pode acrescentar esses dois, se você quiser.
Tá? E uma Então são colherada de alternativas. Cuidar que geralmente quem tem uma glicemia desregulada, geralmente acha que comer fruta à noite é mais leve, mas tem um açúcar, gente. Então é melhor comer fruta até o final da tarde e priorizar outro tipo de alimento como esse. Gente, comendo dessa forma, como nós orientamos aqui, não é somente para quem tem glicemia desregulada, ou uma glicemia alterada, ou um diabetes tipo 1, tipo 2. É para todas as pessoas, bebê. Lembrar que o açúcar inflama, que o açúcar mata, assim como o sal. E o cigarro. Nem vamos falar do cigarro, não vamos falar das outras drogas lícitas. Então, pessoal... Tereza, muito obrigado. Depois me passa teu Pix para mandar o valor da consulta. não precisa Pix, precisa educação. Nós precisamos de uma educação alimentar urgente para essa população diminuir esses índices dessas doenças crônicas. Esse certo, programa pessoal? Coma Bem, você já deve ter se dado conta que a gente está modificando um pouco, né, o formato do programa, se preocupando um pouco mais com saúde e não só comer. Continuamos comendo, mas de uma outra forma e dando umas dicas excelentes. Muito obrigado. Alimentação de fato e real para alguém que precisa. Volte sempre aqui no programa, será muito bem-vinda, professora Tereza. De nada, que imagina.